Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Hoje nós daremos prosseguimento ao estudo da prova testemunhal. Nós estamos tratando da fase instrutória, da instrução probatória no procedimento comum da tutela cognitiva. Já abordamos a teoria geral das provas e diversas provas em espécie. Inclusive a prova testemunhal, nós já fizemos uma introdução e algumas considerações quanto à admissibilidade no último vídeo. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da testemunha, das modalidades de testemunha e da capacidade das testemunhas. Bom, como nós vimos no vídeo anterior, a prova testemunhal é aquela na qual se visa demonstrar a veracidade de um fato por meio dos sentidos ou da percepção extraída por meio dos sentidos de um terceiro imparcial. E esse terceiro imparcial é justamente a testemunha, que vai a juízo prestar na AIJ, em regra, nós falaremos, o seu depoimento de modo oral. Então, testemunha é o terceiro. Terceiro no direito processual é todo aquele que não é parte, nem demandante, nem demandado. Então, a testemunha é o terceiro que presta um depoimento oral em audiência, em regra, a respeito da sua percepção sobre os fatos subjacentes à demanda, os fatos que compõem a causa de pedir. Como nós falamos no último vídeo, essa percepção quanto aos fatos se dá pela qualquer um dos sentidos humanos, seja pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato ou mesmo pelo paladar. O depoimento em juízo como testemunha, ele é tido como um munus público. Percebam que o artigo 463, ele prevê que o depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. A testemunha, ela auxilia o juízo, portanto, a reconstruir os fatos reconstruir de modo fidedigno, o mais correto possível, os fatos como se deram. Então, nós veremos que isso tem como repercussão a obrigatoriedade em prestar o depoimento como testemunha, podendo ser, inclusive, resultar a sua ausência injustificada numa condução coercitiva, mas nós falaremos isso em um outro vídeo. Então, uma das características da prova testemunhal é que é tido como um munus público, um serviço público, uma função pública, prestar o depoimento como testemunha em juízo. Como modalidades, as espécies de testemunha, nós temos 3 tipos de testemunhas. Nós temos a testemunha presencial, que aí, como o nome indica, é aquela que presenciou o fato sobre o qual se controverte em juízo. Nós temos uma segunda modalidade, que é a testemunha referencial. Testemunha referencial, ela não presenciou o fato, mas ela ouviu dizer, vamos assim dizer. A testemunha referencial é aquela que tomou conhecimento dos fatos através de informações que foram prestadas por outrem. Não é aquela que não viu, é aquela que ouviu dizer como que o fato possa ter ocorrido. Veja que a testemunha referencial, ela é mais frágil que a testemunha presencial, naturalmente, para fins de formação do convencimento do juízo. E uma terceira modalidade de testemunha é a testemunha referida. Cuidado para não confundir referida com referencial. Testemunha referida é aquela que é ouvida por ter sido mencionada por outra testemunha. Percebam que a referência a essa testemunha referida consta, inclusive, no inciso 1º do artigo 461 do CPC. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte, a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. Um outro tópico que eu quero tratar com os senhores ainda no vídeo de hoje, então acabamos de ver as modalidades de testemunha, né? Testemunha presencial, testemunha referencial, testemunha referida. O outro tópico que eu quero ver com os senhores ainda hoje é a capacidade para atuar como testemunha. Capacidade da testemunha consta do artigo 447 do CPC. Podem depor como testemunhas todas as pessoas. Todas, mas nem todas assim, né?
todas as pessoas, exceto as incapazes, as pessoas incapazes, as pessoas impedidas e as pessoas suspeitas. Logo de início, o que nós devemos aqui levar em consideração é que a incapacidade, o impedimento e a suspeição da testemunha, elas são específicas da testemunha. Então, a incapacidade não se confunde com a incapacidade de direito material, a incapacidade civil. O impedimento da testemunha não se confunde com o impedimento do juiz e por aí vai, ok? Então, vamos falar da incapacidade, do impedimento e da suspeição, quando a testemunha ela é tida por incapaz, impedida ou suspeita, mas são considerações específicas da figura da testemunha, ok? Bom, tendo feita esta observação, vejam aí que o parágrafo 1º do artigo 447 prevê que são incapazes, ou seja, não podem atuar como testemunhas porque são incapazes. O interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que é cometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Inciso 3º, que tiver menos de 16 anos. Inciso 4º, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Então, o cego não pode depor porque é incapaz quanto ao que ele viu, e o surdo não pode depor quanto ao que ele ouviu. Há uma incapacidade nesse ponto. Tanto em relação à incapacidade, quanto ao impedimento e também quanto à suspeição, os parágrafos 4º e 5º do próprio 447, a seguir, portanto, eles serão aplicáveis. Então veja o parágrafo 4º do 447. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Atenção aqui que ele fala do gênero suspeição, as testemunhas suspeitas, que estão no parágrafo 3º. Ele fala do impedimento, as testemunhas impedidas, que estão no parágrafo 2º. E quanto às testemunhas incapazes, a incapacidade para testemunhar, ele não utiliza o gênero. Ele fala da sua espécie, as testemunhas menores, que se encontram, como nós vimos, no inciso 3º do parágrafo 1º. Então ele não fala de todas as incapacidades, mas apenas uma delas, que é a menoridade para fins de incapacidade para testemunhar. Aí olha o que o parágrafo 5º vai nos dizer quanto ao parágrafo 4º. Os depoimentos referidos no parágrafo 4º, que é a possibilidade do juiz ouvir, tomar o depoimento, serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer, de acordo com o livre convencimento motivado do juiz. Nesses casos, então, é o que se fala de informante, Não serão ouvidos como testemunhas, mas serão ouvidos como informante. Então vamos voltar à incapacidade, lá do parágrafo 1º, e no parágrafo 4º que se faz menção ao juiz admitir a oitiva como informante das testemunhas menores. Atenção, senhores, que o Código Civil ele tem uma redação parecida no artigo 228. Artigo 228 do Código Civil. Só que o Código Civil ele foi muito influenciado, o CPC não foi tanto, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? A Lei 13.146 de 2015. Então a redação ela é parcialmente distinta. Olha o que o 228 do Código Civil vai nos dizer. Não podem ser admitidos como testemunhas, e não faz a diferenciação entre incapacidade, impedimento e suspeição. Estamos no Código Civil. Artigo 228, inciso 1º, os menores de 16 anos. O inciso 2º do 228 previa aqueles que por enfermidade ou retardamento mental não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil. Veja que em sentido assemelhado encontravam-se os incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do 447.
Só que esse inciso 2º do 228 do Código Civil, ele foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O inciso 3º do 228 previa os cegos e os surdos, quando a ciência do fato de que se provar dependa do sentido que lhes faltam. Percebam que é no mesmo sentido do inciso 4º do parágrafo 1º do 447 do CPC. Muito parecida a redação. Mas o 228, inciso 3º do Código Civil, também veio a ser revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então a doutrina diverge muito do modo como se deve entender, vigente ou não, revogado tacitamente, esse 447 parágrafo 1º quanto a esses incisos que divergem do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ok? Essas são considerações importantes que que devo trazer para os senhores. Além dos incapazes, nós temos também os impedidos para atuar como testemunha no artigo 447, parágrafo 2º, são impedidos o cônjuge, o companheiro, o ascendente e descendente em qualquer grau e o colateral até o 3º grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Então perceba que são impedidos, mas nem tanto. Pelo interesse público, tratando-se de causas relativas ao estado da pessoa, ou, se o juiz reputar necessário, pelo seu livre convencimento motivado, não havendo outro tipo de prova, ele pode ouvir essas testemunhas. São impedidos também, nos termos do inciso 2º, aquele que é parte na causa. Nós vimos que entende-se por testemunha um terceiro, né? E deve ser um terceiro desinteressado. No inciso 1º do parágrafo 2º do 447, nós temos pessoas interessadas pela relação de parentesco. No inciso 2º, nós temos a própria parte, logo não é terceiro. E, para finalizar, são também impedidos, para participar como testemunhas, o que intervém em nome de uma parte, como tutor, representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. Eu recordo aos senhores a possibilidade do juiz tomar o depoimento destes sujeitos referidos no parágrafo 2º do 447, de acordo com o parágrafo 4º do próprio 447. Elas serão ouvidas como informante, como nós vimos. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores impedidas, aqui é o que nos interessa agora, ou suspeitas. Recordo também aos senhores que o artigo 228 do Código Civil tem uma redação parecida. Artigo 228 do Código Civil, aqueles que têm um interesse no litígio, os cônjuges ascendentes, estão nos incisos 4º e 5º do 228. Olhem os parágrafos 1º e 2º do 228. Para a prova de fatos que só essas pessoas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas a que se refere este artigo. Como nós vimos, tem a referência no parágrafo 4º e no parágrafo 5º do 447, serão ouvidas como informantes. Ok? Pois bem, além das testemunhas incapazes e das testemunhas impedidas, nós temos também as pessoas que são tidas por suspeitas para atuarem como testemunhas. Parágrafo 3º do artigo 447. São suspeitos o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo e também o que tiver interesse no litígio. Como eu lhes disse, a testemunha deve ser um terceiro desinteressado. E se houver o interesse, percebam que no parágrafo 3º não é um interesse por familiaridade, por consanguinidade, mas seria o interesse por proximidade, por afeto, né? Ou ao extremo do afeto, o amigo íntimo, ou a ausência da afetividade, né? O inimigo da parte. Ok, senhores?
Mais uma vez eu recordo os parágrafos 4º e 5º desse 447 que permitem a oitiva destes sujeitos, sejam incapazes, impedidos e os suspeitos, como testemunhas, não como testemunhas, me perdoem, como informantes. Quanto à incapacidade, o parágrafo 4º faz menção às testemunhas menores, mas nós precisamos lembrar da necessidade de combinar esse 447 como um todo com o 228 do Código Civil, ok? Percebam que se fez menção aqui no parágrafo 2º, inciso 3º, da figura do juiz. Você imagina se o juiz tiver presenciado os fatos que dão suporte à demanda, ele pode atuar como juiz? Nós já vimos isso, não, ele não pode. Nesse caso, o juiz será impedido. Cuidado para não confundir o fato do juiz ser impedido com o impedimento da testemunha, são situações distintas, reguladas em momentos distintos no Código. O juiz que presencia o fato, ele não pode julgar, o juiz não pode ter conhecimento privado dos fatos da causa. O juiz é um terceiro também que deve ser desinteressado. E se o juiz presenciou os fatos da causa, ele não deve atuar como juiz. Ele deve atuar justamente como testemunha. E há uma previsão no Código da atuação do juiz ou do requerimento para que o juiz atue como testemunha. Olha o artigo 452. Quando for arrolado como testemunha, o juiz da causa, duas hipóteses. Em primeira delas, ele vai se declarar impedido se tiver conhecimento dos fatos que possam influir na decisão. Caso em que será vedado a parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento. Então, a parte se arrependeu de ter arrolado o juiz da causa, a parte quer continuar o processo com o juiz da causa, não quer correr o risco de entrar outro juiz, ela desiste da indicação do juiz. Não pode. Se o juiz realmente tem conhecimento do fato da causa, lembra que é um munus público, ele deverá ser ouvido então como testemunha e ele está impedido, impedimento do juiz, de julgar a causa por ter conhecimento privado dos fatos da causa. Agora, o extremo oposto. Quando o juiz é arrolado como testemunha, ele pode mandar excluir seu nome se ele nada souber. Quer dizer, nós não podemos aqui descurar da possibilidade, desprezar a possibilidade da parte indicar o juiz como testemunha somente para tirar a causa do juiz, né? Para declarar o juiz como impedido. Imagine que o juiz tem um entendimento contrário aos interesses da parte. Isso poderia ser uma artimanha, uma chincana processual. E, é claro, o juiz pode mandar excluir seu nome como testemunha se ele não tem conhecimento privado dos fatos da causa, ele não contribuirá como testemunha, de um lado, e ele não se tem como impedido, ele não se declara como impedido por não ter conhecimento privado dos fatos da causa, ok? Bom, então essas as considerações que eu queria fazer com os senhores sobre o que seja a testemunha, as espécies de testemunha e a capacidade para que a capacidade para que o sujeito possa atuar como testemunha, tá certo? Senhores, então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. No próximo vídeo sobre essa temática, nós vamos tratar sobre os deveres e os direitos da testemunha. Então, senhores, é isso, até a próxima.